Olá, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre comunicação oratória, mas o tema principal, que é o nosso objetivo aqui real, é encontrarmos qual o nosso próximo tema da nossa próxima série, o que nós vamos falar durante mais alguns dias, alguns episódios. Richard escreveu: qual um exercício bom para melhorar a dicção? O melhor exercício de dicção que eu conheço, na verdade são vários exercícios, porque depende de cada pessoa, depende de cada situação. Mas tem um exercício que eu gostaria de te indicar. Um exercício que eu indico para os meus alunos de consultoria. Ele se chama mascar, inhão. É a agregação de dois exercícios em um só. Na verdade, são mais exercícios que atribuem um único componente. Se você parar e prestar atenção, nós temos um músculo. E esse músculo não exercitamos. Estamos até mais acostumados, pense comigo, a pensarmos que temos que, olha, você tem que caminhar, você tem que fazer um exercício aeróbico, você tem que fazer uma musculação. Todos nós sabemos que estes tipos de exercícios nos ajudam a ter uma musculatura melhor. Mas o quanto você exercita estes músculos, interno e externos? Esse é o detalhe. Então, para fortalecer esses músculos, porque já que aconteceu aquela situação de você estar com a má dicção, muitas das vezes é a boca meio que cansada, sabe? A pessoa nem tem uma má dicção, mas o fato dela estar meio cansada com a boca, aí fica falando, parece que a boca está mole, sabe? Acontece muito. Até que, por exemplo, um efeito que causa isso é quando tem bebida alcoólica. Parece que a coisa vai ficando mais mole, vai ficando mais... Por quê? Vai nos deixando anestesiado, né? Agora, se você quiser ter uma dicção melhor, independe dessa situação, você precisa fazer algumas situações. Melhorar respiração, melhorar a estrutura interna, de ouvir internamente sua caixa de ressonância, e também essa musculatura e a articulação. Para isso, você precisa fazer um exercício. É isso mesmo. Na verdade, são um monte de exercícios de uma vez. Eu não sou fonoaudiólogo. Portanto, dependendo da sua situação, eu sugiro que você vá para realmente procurar um profissional de fonoaudiologia e, se depender do caso, até um otorrinolaringologista. Mas, neste caso, esse exercício, se você cumprir e entender que não pode fazer mais que esse número de exercícios que eu vou lhe dar agora, você vai estar tudo bem. O máximo que você pode fazer é 60 segundos, ok? E detalhe, tem gente que não consegue 60 segundos, portanto, vá no seu ritmo. Faça 10 segundos, 15 segundos. Existe uma diferença muito grande antes de eu te passar esse exercício. Você não pode pensar que esse exercício, ele na verdade faz assim do dia para a noite. Não. Você precisa trabalhar todos os dias. Portanto, aqui vai uma instrução. Se começar a te dar um desconforto, o desconforto é um pouquinho, sentir que não é tão agradável, tal, beleza. Mas se você sentir dor, parou. Para o que você está fazendo, tá? Tá doendo. Você sente que está doendo, você sente que está forçando muito, para. Faça no outro dia. Se continuar doendo ainda nos primeiros movimentos, espere um pouco, uns 2 dias, e aí faça novamente, tá bom? É normal isso porque a gente está mexendo em algo que não estamos acostumados a fazer. Portanto, mas tem que ter uma situação de você ter coerência, tá? E também responsabilidade sobre o ato. O exercício é assim, ó. Você vai movimentar para cima, para baixo, para os lados, fazendo um som também. Então você vai fazer nhão, 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 nhão. Isso vai fazer com que esse som nhão, tem que sentir bastante no nariz, tá? Isso libera também a via respiratória, dá mais fluidez nos médios agudos, faz com que a estrutura dos médios graves se mantenha na sua base, tem várias vantagens. Então, nhão, nhão, nhão. Não é tão bonito assim, mas funciona. 60 segundos no máximo por dia. É ideal principalmente antes de uma apresentação. Vai funcionar muito bem, tua dicção vai ficar bem bacana, tá bom? Determinar o quanto a voz evoluiu é relativo até demais. Um dos motivos de ser relativo é porque, querendo ou não, quando você está fazendo um exercício, depende muito da sua dificuldade, das suas estruturas, depende de vários fatores que você está fazendo naquele momento. Então, uma coisa eu te falo, logo após o exercício, quando você faz exercício do mascar, por exemplo, desse nhão, é na hora. Logo depois você percebe que parece que não, mas tem mais fluidez. Pode sentir um pouco de desconforto, como ele disse. Mas você faz a primeira, faz a segunda, você vai ver que na primeira semana você sente claramente que as palavras estão saindo. Agora, por que eu falei depende muito? Depende muito por um motivo bem simples. Qual é o seu grau de dificuldade?
Concorda comigo? Se eu, por exemplo, se eu falar desse jeito, você não entende praticamente nada do que eu falo. De repente, você me ouvir falando assim, automaticamente nós percebemos, claro, uau, o que aconteceu? Então depende muito dessa dificuldade que a pessoa está tendo para poder exercer essa comunicação. Do contrário, se for uma leve, por exemplo, talvez você não perceberia uma mudança tão radical em mim, mas existem mudanças radicais, só que em uma pequena partícula. Apesar que fica aí uma dica bem legal para a vida essa, hein? Essa é para a vida. Tudo que você estiver fazendo na sua vida, tente entender que são como etapas. Tudo. Existem etapas que, dependendo das circunstâncias, ela vai fazer isso daqui. Ela vai fazer um exponencial. Fum! E vai vir para cá de uma hora para outra. Pá! Aqui para cá. Existe essa porque tem uma discrepância muito grande. Tem uma diferença muito grande. Quando isso acontece, é natural de você esperar que as próximas sequências aconteçam a mesma coisa. E, na verdade, não vai acontecer. Por quê? Quando você constrói uma informação, ou recebe uma informação, constrói na sua mente que aquilo é um evolutivo, que é revolucionário para você, você vai ter esse exponencial. Mas depois são pequenos exponenciais, entendeu? Então, quanto mais... Uma coisa que eu cheguei à conclusão claramente na minha vida é que é o seguinte, quanto mais você aprender, menor ficarão aquelas glórias, supostamente. Mas isso na nossa percepção. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, para ficar mais claro ainda, já respondendo a pergunta, que depende dessa situação, qual é o grau de dificuldade da pessoa, porque existe uma transformação. Quer ver? Emagrecimento. Imagina que uma pessoa é muito gorda. Ela tem, sei lá, vamos supor, ela tem 55 quilos acima do peso dela e ainda... talvez um pouco mais, vamos colocar assim, tá? Eu, por exemplo, eu vou falar por mim, eu tô com 10 quilos e meio acima do meu peso, da minha altura e tudo mais. Então, se eu tô 10 quilos acima do meu peso, você concorda comigo que se eu emagrecer 4 quilos, já vou sentir uma diferença absurda. Mas depois, quando estiver faltando 2, 3 quilos, 2 quilos que seja, para completar aquela estrutura que a gente estava falando, de eu chegar nos meus 10 quilos, eu não vou sentir, e vai ser mais difícil ainda. Perder uma quantidade grande nem sempre é o mais difícil. Pode ser, claro, ter suas dificuldades, ser complexo, mas quando você atinge isso, você percebe que no final, o mais difícil na verdade são as pequenas coisinhas, são os pequenos números, são para chegar naquele número limite. Por isso que às vezes a gente fica julgando uma pessoa que realmente era gorda e ela perdeu, sei lá, 30 quilos. A gente fala, nossa, como conseguiu em tantos meses perder 30 quilos e eu aqui tentando perder 2 quilinhos? Se a pessoa já tem uma saúde bem estável e ela tem uma boa saúde e ela tem um peso muito ideal para o corpo dela, é óbvio que será muito difícil. Deu para entender? Não tente mudar as coisas, às vezes, num piscar de olhos. Existe um processo. E a gente não quer respeitar esse processo. O motivo é porque somos imediatistas. Queremos tudo para ontem. E esse é o grande problema. Portanto, aprenda, execute, faça cada etapa. Se essa etapa é a etapa daquela que vem até aqui rapidamente, uau, viva essa etapa. Mas esteja pronto para as próximas etapas serem um pouquinho menores. E menores. E menores. Assim vai funcionar. Tem o lado benéfico e o lado um pouco mais complexo disso, mas se você colocar como pensamento positivo tudo aquilo que você for realizar, você vai conseguir chegar no resultado que você quer. Portanto, lembre-se desse exponencial. Nem sempre quando estamos chegando perto da linha de chegada, há uma grande total explosão, assim como se pode dizer. Espero que você obtenha os melhores resultados que você está buscando.